Olá a todos do Conadesim. Hoje eu tenho a honra de entrevistar Marcela Rocha. Marcela Rocha é nutricionista, atuante em Belo Horizonte, Minas Gerais. Ela atua em clínica particular. Ela é especializada em nutrição funcional e ela faz o acompanhamento desde gestantes até bebês, amamentação e crianças em desenvolvimento. Tudo bem, Marcela? Tudo jóia, Rodrigo, e você? Tudo ótimo. O Conadesim e o seu público, sem dúvida, estão muito gratos à sua participação. Marcela, a gente vai falar um pouco, o nosso tema é sobre as diferenças entre intolerância e alergia, principalmente sobre o glúten, trigo, lactose, né? Sim. Então, para a gente entender os conceitos, entender o que é um, o que é o outro, o que você pode nos falar sobre a doença celíaca, sobre a intolerância e sobre a alergia? Então, Rodrigo, a doença celíaca, a pessoa ela já nasce com um gene que predispõe a ela ter a doença em qualquer época da vida. Ela é uma doença autoimune, então ocorre que anticorpos daquela própria pessoa começam a combater e é daí que começa a ter uma inflamação toda vez que aquela pessoa tiver contato com a proteína do glúten. E essa proteína ela está presente principalmente no trigo, centeio, cevada e aveia por contaminação. A aveia ela não contém glúten, mas o maquinário que ela é produzida contém o glúten e no caso do celíaco ele não pode ter nenhum contato, nem com frações do glúten. E aí começa a ter distensão abdominal, diarreia crônica ou constipação crônica, que é a prisão de ventre. E com isso eu tenho um aumento da minha permeabilidade intestinal, que leva a má absorção de vitaminas e minerais, podendo levar a perda de peso e até uma desnutrição. E aí a gente tem a intolerância ao glúten, que também é conhecida como sensibilidade ao glúten não celíaca, que é quando a pessoa tem uma má digestão ao glúten. Não é uma doença autoimune, é diferente da doença celíaca. Ela apenas não digere bem essa proteína do glúten. Então, ela também pode ter sintomas como distensão abdominal, diarreia, constipação, mas ela não tem a produção de anticorpos combatendo o próprio organismo dela. O tratamento também da intolerância não celíaca ao glúten é a retirada, só que nesse caso, depois de um período, a gente pode tentar reintroduzir esse glúten, que a gente pode ter uma melhora. Talvez isso não dure o resto da vida. Claro. E a gente tem a alergia ao trigo, que não é necessariamente ao glúten. Muitas vezes, outros componentes do trigo podem levar essa pessoa a desenvolver uma alergia. E aí, nesse caso, além dos desconfortos intestinais, essa pessoa pode apresentar dermatites, urticária, angiodema, que são outros sintomas relacionados à alergia ao trigo. Marcela, a pessoa que desenvolve ou que apresenta a sensibilidade, ela pode vir a evoluir e então a uma doença celíaca? Não tem uma relação direta. Se a pessoa não tiver esse gene que predispõe ela a ter a doença celíaca, ela não vai ter a doença celíaca. Entendi. Não é porque ela tem uma sensibilidade que isso vai virar doença celíaca. E a pessoa, ela nasce celíaca ou ela se torna celíaca? Então, normalmente a pessoa se torna celíaca. As doenças autoimunes, elas podem aparecer em qualquer época da nossa vida. E isso tem uma relação principalmente com estilo de vida, estresse, alimentação, tudo isso influencia, porque já tem novos estudos, Rodrigo, que mostram que uma pessoa que tem uma microbiota intestinal saudável, o que é uma microbiota intestinal saudável? É aquela microbiota que tem uma quantidade adequada de boas bactérias, que são as bactérias probióticas, os lactobacilos, as bifidobactérias. Pessoas que têm uma quantidade elevada dessas bactérias no intestino, elas têm uma proteção maior, elas têm uma melhor imunidade.
Então, alguns estudos já mostram que talvez, se uma pessoa conseguir manter ao longo da vida essa microbiota saudável, a chance dela desenvolver a doença celíaca, mesmo nascendo com o gene da doença celíaca, isso pode não ocorrer. Então, estilo de vida tem relação, e as doenças autoimunes têm uma relação também com períodos de estresse muito grande, de problema emocional muito grande, talvez uma perda que seja aquele gatilho para aquele gene conseguir ser ativado. Claro, claro. Muito bem. Agora, para a gente aprender e ter mais tranquilidade, quais são os sinais que nos ajudam a identificar cada um desses problemas, principalmente nas crianças? Então, tanto na doença celíaca quanto na intolerância ao glúten, os sintomas gastrointestinais são os mais aparentes. Na doença celíaca pode ocorrer também, em alguns casos, uma má digestão e vômito, e pode ter a relação, como eu falei anteriormente, com uma perda de peso, uma dificuldade de ganho de peso, principalmente em crianças, por uma má absorção de nutrientes. Claro. Mas a confirmação da doença celíaca, ela é feita através de biópsia. Primeiro são feitos alguns exames de sangue, e se for descartada as duas outras possibilidades, que é a alergia ao trigo ou a intolerância ao glúten, o médico pode pedir essa biópsia para confirmar se há realmente a doença celíaca. Porque na doença celíaca, o que acontece é que o nosso intestino, ele é formado por células intestinais, então a gente tem grudadinha nessas células vilosidades intestinais. Essas vilosidades é como se fossem umas franjinhas. E então depois a gente tem essas bactérias boas, as bactérias probióticas. Na doença celíaca ocorre um achatamento dessas vilosidades. É como se uma tesourinha viesse e cortasse todas essas franjinhas, então elas ficam achatadas. Então, através da biópsia, é a forma de confirmar mesmo se a criança tem a doença celíaca ou não. Existem níveis de sintomas no celíaco, por exemplo, níveis menos agressivos e níveis mais agressivos. Uma criança pode ser celíaca apresentando apenas uma distensão abdominal grande e alguma dificuldade de ganho de peso, por exemplo? Pode sim, mas é mais difícil, porque a doença celíaca é uma doença muito grave, então normalmente aparecem vários sintomas, mas pode estar iniciando o gatilho e aí está aparecendo alguns poucos sintomas por enquanto. E qual é o papel do nutricionista e do pediatra nesse diagnóstico e nesse processo? Então, o diagnóstico é feito realmente pelo médico. O papel de nós nutricionistas é orientar, a partir daquele momento, principalmente se já chega com um diagnóstico, o que deve e o que não deve a partir dali. Principalmente no caso de uma criança com doença celíaca, a gente tem que ter uma preocupação muito grande, porque ela pode responder a qualquer fragmento de glúten. Então, até um biscoito que ela pega na escola, que esteja na vasilhinha, pode ser um biscoito sem glúten, que estiver junto com o biscoito com glúten, para a criança aquilo pode fazer mal. Então, a orientação, principalmente para os pais, é muito importante para mostrar a gravidade de uma doença dessa. E, junto com isso, é interessante que o nutricionista envie até uma carta fazendo uma descrição de tudo para a própria escola, para a escola também entender a importância dela manter tudo aquilo que a família está enviando. Claro. Muito bem. Agora, falando um pouquinho do desenvolvimento, das fases do desenvolvimento infantil, Marcela, como que a alimentação da mãe interfere no desenvolvimento da criança, desde a sua gestação e depois sendo exemplo para o filho, como que a alimentação da mãe influencia no desenvolvimento da criança? Olha, a alimentação da mãe, desde que ela é engravida, tem uma importância fundamental no desenvolvimento da criança. A gente tem o que a gente chama de imprint metabólico ou programação metabólica.
metabólica, que tem uma relação com tudo que a gestante fez durante o período e o que a criança pode desenvolver. Então, quanto mais natural a alimentação da mãe, melhor é. E ainda tem alguns alimentos, por exemplo, que tem uma relação com melhora de função cognitiva. Por exemplo, já tem estudos que comprovam que uma mãe que toma um ômega 3, principalmente se ele tiver uma quantidade elevada de DHA, que é uma das gorduras que tem no ômega 3, a chance de uma criança nascer com um QI mais elevado e uma melhor função cognitiva é muito maior. E ainda evita doenças como, por exemplo, hiperatividade, autismo. Então, são coisas simples que muitas vezes a mãe precisa ser orientada porque ela não vai saber disso. Claro. Muito bem. E depois que a criança já está mais crescidinha e até começando o processo de introdução alimentar, como que essa mãe interfere na alimentação do filho? Olha, a mãe interfere, sim, diretamente na alimentação do filho. Primeiro que, na introdução alimentar, a criança vai comer o que for oferecido a ela. Por isso que eu sempre oriento que é muito importante essa introdução alimentar ser correta, porque são hábitos que a criança forma dos 6 meses até os 2 anos de idade, que ela vai levar para o resto da vida dela. Toda criança tem fase, então normalmente entre 3 e 4 anos a criança, não quero mais comer legume e verdura, mas isso vai passar. Se a introdução tiver sido correta, ela passa a gostar daqueles alimentos que ela tem contato, assim como com os alimentos que a mãe comeu durante a amamentação, que a criança sente isso. Então, uma mãe que come muito açúcar, por exemplo, a chance da criança ser viciada em açúcar é muito grande. Então, na introdução alimentar, é importante que a mãe tenha essa consciência de que a criança vai comer o que está sendo oferecido a ela. Então, quanto mais natural, melhor. Quanto mais colorido de coisas naturais, verduras, legumes, frutas, cereais integrais, já fazer esse paladar de uma forma saudável. Muito bem. Agora, antes da gente entrar em outro assunto importante, que é a lactose, e gera muitas dúvidas também, como se alimentar bem hoje, com tanto agrotóxico? A gente fala de forma natural, mas a gente sabe que no supermercado, nas feiras, não é o que a gente encontra, até porque o orgânico ele é um pouco mais caro. Quais as dicas de uma nutricionista para conseguir manter uma boa alimentação nesse contexto e sem gastar muito? Então, sem gastar muito é difícil realmente, porque a nossa realidade vem aí com os orgânicos a preços absurdos. O própria carne, frango orgânico, muitas vezes as pessoas realmente não têm acesso a isso. Então, aqueles alimentos que têm uma grande quantidade de agrotóxico, ou não dá para a criança, ou tentar manter pelo menos esses orgânicos. E tirando disso, é importante que a gente escolha sempre as frutas e legumes e verduras da época, porque a chance de ter uma menor quantidade de agrotóxico é maior, mas eu sempre falo que é melhor a gente comer do que não comer. Porque quando a gente não come um legume, uma verdura, um arroz integral, mesmo que não seja orgânico, a gente vai comer as coisas industrializadas, que são entupidas de toxinas para o nosso organismo, que são corantes artificiais, conservantes, aromatizantes, acidulantes, que são coisas que a indústria inventou para dar sabor, cor e vida de prateleira para aqueles alimentos, mas que o nosso corpo não reconhece e entende aquilo como toxina. Claro, é um desafio, né, Marcela? Sem dúvida é um desafio. Agora, sobre a lactose também é uma discussão não só para as crianças, mas cai muito no modismo dos adultos, enfim, e alguns adultos também se sentem bem, mesmo não sendo intolerantes, não consumir. A lactose faz bem, faz mal? Qual a importância da lactose e como identificar intolerâncias? Então, a intolerância à lactose é quando o nosso organismo não produz ou começa a produzir em menor quantidade a enzima lactase, que digere a lactose. A lactose nada mais é do que o açúcar do leite. É um tipo de carboidrato. Então, na verdade, a gente tem 3 tipos de intolerância à lactose. A gente tem a intolerância à lactose congênita, que é quando o bebê nasce sem produzir essa enzima.
que é a forma mais rara de ter essa intolerância. É mais difícil de acontecer isso, mas ele pode nascer sem produzir enzima lactase. A gente tem a intolerância primária, que ocorre principalmente com uma redução da produção de lactase, que vai ocorrer naturalmente a partir da adolescência até o final da vida. E a gente tem a secundária, a intolerância à lactose secundária, que pode vir causada por alguma doença intestinal, como uma síndrome do intestino irritável, uma doença de Crohn, a própria doença celíaca, que são doenças que lesam esse intestino, e aí a gente pode parar de produzir essa enzima por conta dessa doença. A diferença é que numa intolerância congênita, a criança nunca vai produzir a enzima lactase. Então, para ela consumir os produtos de leite derivados, ela vai ou necessitar tomar o suplemento de lactase ou consumir os alimentos que hoje a indústria já tem, que são sem lactose, livres de lactose. Na intolerância à lactose primária, algumas vezes as pessoas suportam consumir alguns derivados, por exemplo, o iogurte ou uma mussarela de búfala, porque esses alimentos têm uma quantidade baixa de lactose. Então, muitas vezes, as pessoas suportam esses alimentos mesmo sendo diagnosticados com intolerância à lactose, porque eles têm uma redução. Então, eles ainda produzem um pouquinho de lactose. E na secundária, quando a gente começa a melhorar esse quadro de inflamação intestinal, normalmente a lactase volta a ser produzida, então é um quadro também reversível. E é um quadro parecido com o quadro das intolerâncias ao glúten, por exemplo, ou os sintomas? Então, os sintomas da intolerância à lactose são principalmente intestinais. Por quê? Se a gente não consegue degradar essa lactose, as bactérias do nosso intestino vão fermentá-la e a partir daí eu vou sentir gases, distensão abdominal, diarreia, são os sintomas mais comuns relacionados à intolerância à lactose. Certo. E o que é mais comum nas crianças? Qual dos tipos da intolerância que é mais comum nas crianças pequenas? Então, em crianças pequenas, é mais difícil a gente ter intolerância à lactose. Vai ser relacionado principalmente à intolerância congênita. Ela vai nascer sem produzir enzima. Porque nas crianças o mais comum é a alergia à proteína do leite de vaca, que é um quadro totalmente diferente da intolerância à lactose, que são as proteínas e não ao carboidrato, como é o caso da lactose. Normalmente, muitas crianças podem ter problema com as proteínas beta-lactoglobulina, alfa-lactoalbumina e caseína, que são 3 proteínas grandes e que a criança pode vir a desenvolver uma alergia. Muito bem. Para fechar nossa entrevista, Marcela, quais as principais dicas para um bom desenvolvimento infantil, para um bom desenvolvimento dessa criança, desde a amamentação, desde a gestação, que é o processo que você faz, o acompanhamento, até então a vida adulta? Então, uma mãe que conseguir fazer um acompanhamento nutricional para ter uma adequação dos nutrientes durante a gestação, por exemplo, uma mãe que vai ter parto normal, se ela tiver uma quantidade adequada de bactérias probióticas no intestino, essa criança já nasce mais protegida, ela já nasce com uma predisposição menor até alergias alimentares. Então, muitas vezes é importante a gente fazer uma suplementação na mãe. Vamos suplementar umas bactérias probióticas, vamos suplementar o ômega 3 no 3º trimestre, que é onde é a formação cognitiva daquele bebê. Então, desde a gestação, a gente pode fazer grandes contribuições para essa mãe. Durante a amamentação, a mesma coisa, pois os nutrientes vão passar através do leite materno. E no desmame, é muito importante que a gente crie hábitos saudáveis para essa criança e que a gente crie para a família inteira, porque a hora que a criança começa a crescer um pouquinho, o exemplo que ela tem são os pais.
Então, se os pais não comem, ela começa a questionar: por que eu tenho que comer legume e verdura se vocês não comem? Então, as crianças se espelham muito nos pais, por isso que é muito importante fazer uma reeducação alimentar familiar quando os pais não comem bem também, para a gente conseguir fazer essa introdução alimentar adequada e fazer a criança ir crescendo e continuar com esses hábitos saudáveis. Quando a gente consegue segurar uma criança até os 2 anos sem ter contato com açúcar, por exemplo, é um grande passo que a gente consegue dar, que a gente está desenvolvendo um paladar que não é tão adepto ao doce, por exemplo. Então, uma alimentação adequada, vitaminas, minerais, que estão presentes nos legumes, verduras, um arroz integral, uma quinoa, os cereais, aveia, são coisas mais naturais mesmo possíveis para aquela criança que vai fornecer todos os nutrientes que ele precisa para o desenvolvimento. Para a criança, a suplementação é válida também? Suplementação é válida para criança, sim, mas isso deve ser avaliado individualmente. Com orientação. Com orientação, justamente. Claro. Muito bem. Marcela Rocha, o tema foi muito importante. Entender as diferenças entre intolerância, entre alergia e principalmente conhecer um pouco da doença celíaca, que é uma doença que realmente ela tem um sintoma muito forte, que ela prejudica muito a criança. Marcela, muito obrigado. Para quem quiser conhecer um pouco mais sobre a Marcela, basta acessar o nosso site do Conadesim, as especializações, todas as suas especializações, que são muitas, as suas redes sociais, a sua formação. Então acessem o site do Conadesim, saibam tudo sobre a Marcela, sigam ela nas suas redes sociais também, que ela está sempre dando várias dicas. Marcela, muito obrigado. Importantíssima a sua participação, o Conadesim agradece. Rodrigo, eu que agradeço, foi um grande prazer. Eu espero ter ajudado um pouquinho os papais e as mamães que passam por essas dificuldades, né, com as crianças. Espero ter ajudado e agradeço. Um grande abraço, muito sucesso. Obrigada para você também.